Bom dia, sou pastora Thalita e estamos aqui para mais um devocional. Estamos na série Superação e hoje nós vamos falar superando a frustração. E para isso nós vamos estar lendo Gênesis 26, versículo 12, que diz assim: Isaac formou lavoura naquela terra e no mesmo ano colheu a 100 por um, porque o Senhor o abençoou. O homem enriqueceu e a sua riqueza continuou a aumentar até que ficou riquíssimo. Possuía tantos rebanhos e servos que os filisteus o invejavam. Estes taparam todos os poços que os servos de Abraão, pai de Isaac, tinham cavado na sua época, enchendo-os de terra. Nós vemos então que Isaac se estabelece em Gerar, debaixo de uma direção de Deus. E ali Deus o abençoa e a palavra de Deus diz que ele fica riquíssimo, tendo muito rebanho e muitos servos. Só que os filisteus, os inimigos de Isaac, ao verem a prosperidade deles, a palavra de Deus nos diz que invejaram muito Isaac e se levantam contra Isaac. Não sabendo como afugentar Isaac, eles usam algo que tinha a ver com o seu pai, Abraão, o pai da fé. Abraão tinha aberto poços naquela terra, porém os filisteus tinham aterrado todos os poços. Isaac decide então cavar os poços que tinham sido abertos pelos seus pais, mas em cada poço que Isaac foi cavar, ele sofreu uma perseguição dos filisteus. O primeiro poço está no versículo 19, é o poço de Ezeque. Ezeque significa contendas. Aquele lugar não tinha água e quando os servos de Isaac cavam esse poço, ele jorra a água fluentemente. Mas os filisteus, com raiva, com inveja de Isaac, vão e tomam esse poço, lutam por esse poço, falando que esse poço pertencia a eles. Isso gerou uma frustração muito grande em Isaac, pois o seu trabalho, o seu esforço estava sendo perdido. Mas a palavra de Deus diz que Isaac não parou por aí. Mesmo frustrado, mesmo cansado, ele decidiu cavar um novo poço. O segundo poço está no versículo 21, que foi o poço de Sitna, que significa inimizades e brigas. E aconteceu a mesma coisa nesse poço. Depois que os servos de Isaac cavaram o poço, encontraram água, os filisteus vieram e brigaram e tomaram esse poço deles. Isaac novamente fica frustrado. Aquilo que ele esperava não aconteceu. Ele esperava ter água para ele, seus rebanhos e seus servos, mas os filisteus atrapalharam. Porém, Isaac novamente supera a frustração e vai cavar o terceiro poço. O terceiro poço está no versículo 22, é o poço de Reobote, significa o Senhor nos abençoará nessa terra. Os servos de Isaac cavaram aquele poço e todos eles puderam usufruir da água que jorrou ali. Isaac então começou a ser beneficiado do trabalho de suas mãos, mas também não parou por aí. Ele foi e cavou o quarto poço. O quarto poço está no versículo 32, é o poço de Berseba e significa lugar de promessa. Isaac superou a frustração e chegou ao lugar de promessa de Deus para ele e pôde usufruir o resultado do seu trabalho. Assim também devemos ser nós. Quantas vezes nós esperamos algo, esperamos a atitude de alguém, esperamos o resultado de um trabalho e não sai como planejamos. Automaticamente sentimos frustração, sentimos bravos, nos sentimos cansados da situação. Mas assim como Isaac, nós não devemos parar, devemos superar a frustração e continuar até alcançarmos o lugar da promessa. Vamos orar então? Pai, nesta manhã nós oramos. Senhor, o Senhor sabe quantas situações passamos que nos frustram, que nos cansam, que nos desanimam, mas nessa manhã nós aprendemos que assim como Isaac, nós vamos superar a frustração e nós, Senhor, debaixo da Tua bênção, chegaremos no lugar da promessa. Esteja nos guiando, esteja nos orientando e nós pedimos, Senhor, a Tua bênção em nome de Jesus. Amém.
Obrigada por você ter estado comigo até aqui. Não esqueça de comentar superando as frustrações e tenha um dia muito abençoado. Tchau, tchau!